E a mensagem que nós queremos trazer para vocês hoje é que nada te faltará. Nada. Nada, nada, nada. E quando eu estava pensando, orando, falando com Deus, eu comecei a falar com Deus e eu falei o seguinte: Deus, qual palavra que é para eu levar? E naquele momento a minha filha, ela estava no sofá, a gente acabou de se mudar, então ela estava brincando ali, minha esposa estava arrumando algumas coisas, algumas caixas. E eu parei e eu falei: Deus, o que eu menos quero nesse momento é que a minha filha aconteça qualquer coisa com ela. E a Giovana falou a mesma coisa, ela falou: amor, eu não queria que nada acontecesse com a Antonella. E Deus, ele falou não, ele colocou, senti no meu coração, Deus, ele não quer que nada aconteça conosco. Deus, ele é amor. Deus, ele é o seu pai. E do mesmo jeito que eu estava olhando para minha filha, eu tenho certeza que nesse momento Deus, ele está olhando para mim e para você. E a palavra que Deus, ele dá para Davi é uma palavra muito interessante, porque Davi, ele estava num momento muito sinistro da vida dele. Ele estava num momento muito debilitado da vida dele. E se você não sabe, Davi, ele era um irmão que ele era chacota entre os irmãos. Ele era um irmão que ele era isolado. Ele era um irmão que vivia com sempre o pior trabalho. Ele era um irmão que sempre quando tinha algo ruim para acontecer, era para acontecer primeiro com ele. E a palavra de Deus para ele era a seguinte. E essa palavra eu quero que você se aproprie dela agora. Aonde você está? Na sua casa, no seu trabalho. Às vezes você está ouvindo isso aí no carro, voltando. Mas aonde você estiver, saiba que Deus, ele está falando isso para você nessa noite. O Senhor é meu pastor. E só nessa frase, eu e você poderíamos parar e ficar 2 horas conversando sobre ela. Porque nesse mesmo momento, nessa mesma frase, nós colocamos 2 qualidades em Deus: Senhor e pastor. A mesma pessoa que colocou você no mundo, esse mesmo pai que te colocou no mundo, ele fala para você bem assim: ei, eu sou o teu Senhor. Só que eu não sou só o teu Senhor, eu sou o teu pastor, eu sou o teu pai, eu sou aquele que nada vou deixar acontecer na sua vida, de nada você vai ter falta. E ele fala bem assim: ei, confia em mim, coloca a sua angústia, a sua debilitação, coloca o teu anseio, o teu desejo, coloca a tua situação nas minhas mãos, porque eu como Senhor eu tenho autoridade, e eu como pastor eu tenho intimidade. Então ele é um Deus que ele vem com uma autoridade na sua vida, e ele vem com uma intimidade de relacionamento a tal ponto de você abrir o seu coração, de você abrir os seus sentimentos, você chorar na presença dele, mas ao mesmo tempo ele é o Deus que ele dá ordem a Satanás e seus demônios. É o Deus que enviou Jesus para trazer cura, é o Deus que enviou Jesus para trazer vida e vida em abundância para mim e para a sua vida. Esse é o Senhor que nós temos, o Senhor que é também pastor, o Senhor que é médico dos médicos, o Senhor que é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Esse é o Deus que eu e você confiamos. Eu não sei qual palavra você tem ouvido, eu não sei o que tem passado na sua timeline, no seu feed, não sei qual post você tem lido, mas eu quero falar para você nessa noite que o Senhor é teu pastor e nada lhe faltará. Nada lhe faltará, porque esse é o Deus que guiou um povo no Egito. Esse é o Deus que guiou todo o povo que estava caminhando para chegar na terra prometida. Esse é o Deus que abriu os céus para descer fogo para Elias.
Esse é o Deus que no 7º dia, ao tocar a trombeta, as muralhas caíram. Parecia impossível, mas caíram as muralhas. Esse é o Deus que veio encarnado em um homem, e ele morreu e ressuscitou para que você tenha a vida eterna, porque pelas pisaduras dele nós fomos sarados. E nesse momento, eu e você, nós temos que ter a certeza aonde nós estamos firmados. Qual é o nosso firme fundamento? Qual é a nossa verdadeira esperança? A fé é a esperança daquilo que nós não podemos ver. Ei, você não está vendo Deus, mas você também não está vendo um vírus. Presta atenção nisso. Você não vê um vírus e você não vê um Deus. Mas você acredita que esse vírus que você não pode ver, ele tem mais força, ele tem mais poder do que um Deus que você não pode ver, mas um Deus que já te provou muitas coisas na sua vida. Chegou o momento que eu e você devemos nos posicionar. Eu não estou falando para você ser irreverente. Eu estou falando sim para você passar o álcool gel na mão. Eu estou falando sim para você tomar todas as precauções possíveis e cabíveis e imagináveis na sua vida. Mas eu estou te falando para você acreditar muito mais na palavra de Deus. E não só muito mais, eu estou falando para você acreditar na palavra de Deus e não acreditar no que o mundo está dizendo. Não estou dizendo que um coronavírus ele não existe, mas eu estou falando que um vírus pequeno desse, ele é muito irrisório na soberania de Deus. Otto, então o que eu faço? O que eu e você devemos fazer é simples. Nós devemos ter uma instrução celestial. Nós devemos entender que ao invés de nós lermos muitas matérias, nós devemos começar a ler mais a Bíblia e livros. Ao invés de eu e você pegar mais o controle da televisão, pegar mais o nosso celular, nós devemos mais pegar a Bíblia, nos apegar na palavra de Deus. Eu e você, ao invés de espalharmos más notícias, devemos espalhar as boas novas. Otto, qual é a boa nova? A boa nova é que você pode simplesmente passar do lado de um vírus e não pegar. Por quê? Porque se você for contaminado, você passou álcool gel na sua mão, cara, e lavou a mão depois e beleza, ok. Mas eu quero falar para você que Deus, Ele é muito maior do que qualquer outra coisa. E eu e você só paramos no Senhor é meu pastor e nada me faltará. Olha que interessante, a palavra de Deus, ela continua falando o seguinte: Ele restaura a minha alma. Ei, quantas pessoas no Brasil estão com a sua alma angustiada? Quantas pessoas no Brasil estão debilitados, estão parados, estão em pânico, estão em caos? A sua alma está agitada. Quantas pessoas no Brasil estão com a sua alma fora do lugar? E a alma fala sobre vontade, emoções, fala sobre pensamentos e sentimentos. Mas a palavra de Deus diz o seguinte para mim e para você, Ele fala bem assim: Ele restaura a minha e a sua alma. Então começa assim: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me faz deitar em verdes pastos, Ele guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Ele te guia, Ele te pega pela mão e Ele fala bem assim: ei, esse é o caminho. E daí Ele fala: restaura, refrigera a minha alma. Se a tua alma está angustiada, se o teu coração está apertado, se você está com medo, a palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor, ele lança fora todo medo, porque o amor, ele se aperfeiçoa no nosso coração. O nosso coração, que era imperfeito, cheio de mágoas, medos, sentimentos, inconstância, o amor, ele vem, ele cobre, e o amor, ele não suspeita o mal. O amor, ele é aquele que vem para trazer o sentimento de alegria, o sentimento de a escassez passou e a plenitude chegou. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Deixe que nessa noite Jesus, o Espírito Santo, entre na sua casa, entre na sua vida, faça morada em você e Ele seja o seu maior protetor. Que Ele seja aquele que coloca a sua alma no lugar. Amém? Restaura a minha alma, me guia
no caminho da justiça por amor do seu nome. Olha que interessante. Ele me guia no caminho da justiça. E muitos pastores, eles vão contra mim agora. O que é justiça? O que é justiça? Justiça, ele é o estado perfeito diante de Deus. Ok, Otto, bacana. Deus, quando ele vê você numa situação injusta, ele vai e ele faz algo. Ele se levanta e ele toma uma posição por amor ao nome dele, porque ele fala, eu não sou homem para mentir. Otto, como assim? Vai mais fundo. Simples. Se alguma injustiça tem, é eu e você estarmos doentes. Não é justo eu e você padecermos. Não é justo uma doença vir e nos afetar. Não é justo nós perecermos porque uma doença veio. A palavra de Deus diz que a justiça de Deus, ela vem para justificar o homem e tirar todo o juízo do pecado. O salário do pecado era a morte. Eu e você não precisamos mais padecer, porque Cristo Jesus veio e nos glorificou, nos santificou e nos justificou. Otto, como assim? Você está falando de uma doença nova. Jesus, ele morreu há 2000 anos atrás, pelos pecados daquela época. Se Jesus, ele morreu há 2000 anos atrás, ele continua perdoando os meus pecados de hoje, e eu falo para ele, eu confesso qualquer coisa, e ele me perdoou na cruz, ele perdoou meus pecados presentes, passados e futuros. E ele nos curou, ele nos livrou das doenças presentes, passadas e futuras. Porque Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. É esse Deus que eu acredito, é nesse Deus que eu creio. O Deus que ele vem e ele é onipresente, onisciente, onipotente. É nesse Deus que ele vem e nos dá uma posição de filhos, uma posição aonde nós estamos firmados na sua palavra, que é vida. A palavra que é capaz de separar juntas e medulas. Ele morreu pelas nossas doenças passadas, presentes e futuras. Receba isso na sua vida. Receba isso porque você é filho de Deus. E o filho, ele tem acesso à herança. E a sua herança é uma herança de saúde. Ele é a cura, ele não tem a cura. Porque tudo aquilo que nós temos pode acabar, mas tudo aquilo que nós somos, nós levamos para a vida inteira. E a palavra de Deus continua assim: sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu e você possamos andar por um vale sombrio, por um tempo sombrio, por cidades desertas, por armazéns fechados, por qualquer tipo de escassez que o homem pode gerar, por mais que eu e você passemos por qualquer situação parecida, por qualquer vale da sombra da morte, ei, não é para você ficar no vale, é para você passar pelo vale. Você passa pelo vale, mas você não morre. Você aí agora na sua casa está dando glória a Deus, aleluia, porque é isso mesmo. A palavra de Deus, ela fala que nós passamos pelo vale da sombra da morte, nós não nos estabelecemos, isso é um tempo, isso passará, essa situação ela não é permanente, porque o nosso Deus, ele nos leva, ele nos conduz por esse caminho que agora é sombrio, mas em breve você vai conseguir ver a luz. E ele fala aqui, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Às vezes você está querendo andar, correr e você não está vendo onde teu pastor está, aonde Jesus está. Você às vezes se sente inseguro, você se sente sozinho, mas eu quero falar para você que Deus, ele está te guiando, por mais que você não veja ele, por mais que você não consiga ver a vara, o cajado dele te conduzindo. Às vezes você recebe um toquezinho e é o Senhor te guiando. Sabe por quê? Porque ele é o seu pastor e nada te faltará.
nada te faltará. Sabe por que Ele refrigera a sua alma? Porque Ele é o seu pastor e nada te faltará. Sabe por que você tem uma posição em Cristo Jesus? Porque Ele é o seu pastor e nada te faltará. Sabe por que você tem a esperança da vida eterna, a vida abundante para reinar em vida hoje? Porque o Senhor é seu pastor e nada te faltará. Esse é o Deus que eu e você cremos. Esse é o Deus, aleluia. Esse é. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Olha que interessante. Eu e você, quando nós lemos a Bíblia, nós achamos que tudo acontece muito rapidinho, um atrás do outro. Mas ele está falando o que acontece logo após você passar pelo vale da sombra da morte. Esse texto inteiro antes é para você entender que Ele te guia, Ele te conduz, mas quando chega o momento do vale da sombra da morte, você não está sozinho, você não morre, Ele passa com você, mas na sequência, logo após, Ele te mostra algo. Tu preparas uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos. Tu unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Otto, como assim? Para quem me acompanha pregar faz um tempo, eu falo daquilo que acontece depois da cruz, depois que Jesus veio. Mas Jesus, ele fala bem assim: ei, no mundo tereis aflições, no mundo vai acontecer uma tempestade, no mundo vai acontecer alguma turbulência, mas espera lá, eu venci o mundo. Você não pode se esquecer que eu venci o mundo, que você é mais do que vencedor. E quando o diabo ele chega tentando te acusar, tentando te cobrar, ele fala para você o seguinte: ei, você precisa pagar essa dívida, você precisa morrer, você precisa padecer. E você fala para ele o seguinte: ei, eu não preciso padecer, porque eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, e se Jesus venceu uma vez, eu não preciso vencer outra, eu só preciso me apropriar da palavra de Deus, porque é em cima da palavra, é em cima da escritura, é em cima do testamento que é riscado o escrito de dívidas. Se o diabo chega para você nessa noite falando: ei, eu tenho uma dívida aqui, e você precisa pagar ela, você fala: já foi paga com o sangue de Jesus na cruz. É esse Deus que eu e você precisamos cravar nos nossos corações, e nesse momento nós precisamos estar firmes na palavra de Deus. Não se afirme, não se estabeleça, não ancore o seu coração na palavra do homem. Ancore o seu coração na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é tudo que você precisa. Ela é completa. Nela você tem tudo. E é isso que eu e você precisamos entender. Então ele vem, ele fala que ele vai nos conduzir, que ele é o nosso Senhor, ele é o nosso pastor. E você tem escutado isso domingo após domingo, o seu pastor falando isso, que Deus ele está com você. Só que agora chegou o momento que eu e você precisamos pegar essa palavra e nos posicionar na palavra de Deus. Ei, compartilha essa live, por favor. Compartilhe essa live, ela vai ficar salva aqui, ela vai ficar salva no YouTube, ela vai ficar salva no Facebook. Você que está me assistindo depois aí, compartilhe essa live também. As pessoas precisam ouvir essa boa nova. A palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Hoje você está ouvindo essa palavra, esse texto que você ouviu a tua vida inteira, mas Deus está falando com você. E se Deus está falando com você, compartilhe essa live. Se Deus está falando com você, deixa o seu like, o seu comentário, aquilo que Deus está colocando no seu coração. Nós precisamos saber. Seja você portador das boas notícias. É Deus está falando nessa noite. Deus ele está falando com você que está na sua casa aí. Tem algumas pessoas aqui que estão inquietas. Pessoas que estão apavoradas, mas ainda não falaram com ninguém. Você estava precisando dessa mensagem. Porque hoje Deus ele refrigera a sua alma.
E o mais interessante é que depois que nós passamos pelo vale da sombra da morte, nós precisamos entender que nós passamos pelo vale, mas nós passamos, que nem dizia o meu amigo Lázaro, eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Eu vou passando por esse cenário sombrio, sabendo quem eu sou em Cristo Jesus. Eu sou filho de Deus. Eu sou co-herdeiro com Cristo. Esse é o Deus que eu e você servimos. E as pessoas vieram me perguntar, Otto, nós devemos fazer jejum, oração. Cara, faz jejum, faz oração, sabendo a sua posição em Cristo Jesus. Faz um jejum agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele já fez na cruz. Ele não vai fazer de novo aquilo que Ele já fez. Ele já fez uma vez para você se apropriar e você saber que aquilo que Ele fez na cruz é eterno, reverbera nas nações, reverbera de eternidade em eternidade. Esse é o Deus que nós servimos. Entenda isso. Entenda isso. Esse é o nosso Deus. Comece a caminhar entendendo quem você é. Quer fazer jejum? Faça jejum agradecendo ao Senhor por aquilo que Ele já fez na sua vida. Faça jejum e oração, chamando à existência as coisas que não são, como se já fossem, porque Ele já te deu todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Tem um armazém, um supermercado celestial que você pode acessar ele a qualquer momento, a qualquer hora, porque isso já te foi dado como herança. Efésios fala isso para nós, que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Acesse aquilo que é teu por herança. Acesse aquilo que é seu por herança. Amém? Glória a Deus. Para finalizar aqui, daqui a pouco a gente vai ter um momento bem importante. Eu peço que você que não compartilhou, compartilhe. E espero que a gente vai ter um momento bem esclarecedor de algumas coisas aqui para vocês. E ele termina o capítulo, ele termina esse capítulo dizendo o seguinte, versículo 6: certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Otto, mas as igrejas estão fechadas. Aonde você estiver com outra pessoa, ali é a casa do Senhor, porque Ele não habita mais em templos de pedras, Ele habita em templos de carne. Ele habita no seu coração, Ele habita em você. E agora eu vou reler esse versículo. Certamente a bondade e a graça me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei, e eu habito, eu sou habitação na casa do Senhor para sempre. Depois que Jesus vem, misericórdia era para a velha criatura, agora nós estamos andando em graça. Misericórdia era aquilo que eu merecia e não tinha, graça é aquilo que eu não deveria receber, mas eu recebi. Você não deveria receber o perdão dos seus pecados, você não deveria ser curado, você não deveria ter vida eterna, mas Jesus fala bem assim: ei, você não merecia, mas agora eu te dou cura, eu te dou uma posição, eu te dou vida eterna, eu te dou aquilo que você precisa, eu te dou o perdão dos seus pecados, e mais, você não precisa ir mais num templo, agora você é o templo do Espírito Santo. Você é o portador, não de um vírus, você é o portador de uma grande mensagem. Sabe por quê? Porque o Senhor é teu pastor e nada te faltará. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que eu e você servimos. Metade do Brasil está nem aí para isso. Metade do Brasil não quer nem saber, acha que é brincadeira. Outra metade do Brasil está em pânico.
Vamos ser eu e você, a parte do Brasil que carrega a boa notícia, consciente. Sabe por quê? Deus, Ele fala através do seu Filho que nós devemos ter uma sã doutrina. Nós devemos ter um culto racional. Sabe o que é um culto racional? É isso aqui que nós estamos fazendo hoje. Isso é um culto racional. Isso é um culto que você pensa antes de fazer. Isso aqui não é eu fugir, não é eu falar que o diabo venceu, não. Isso aqui é eu e você estarmos fazendo um culto. Eu aqui, você na sua casa, nós somos igreja fora da igreja. Sabe quando falavam, vamos romper as 4 paredes? Nós rompemos as 4 paredes. Jesus, ele vem e ele fala, ide por todo mundo. Ele não fala como nem onde, mas ele fala, ide. E nós estamos indo através da internet, nós estamos indo através de uma transmissão online. Você está cumprindo o ID, você está dissipando, compartilhando essa mensagem com apenas um clique. Você está vivendo uma revolução da igreja. Se você já estudou sobre a história da igreja, ela vive várias revoluções, e essa é uma revolução que eu e você fazemos parte. Eu e você estamos vivendo uma revolução. Não é um retrocesso, não é perder, é ganhar um novo tempo. Ei, nós começamos 2020, uma nova década, todo mundo com expectativa, todo mundo com sonhos, e o que o diabo quis fazer foi fazer você dar 3 passos para trás e parar. Eu quero falar para você agora, não pare, não desista, continue sonhando, porque Deus está com você, Deus é com você, Deus é por você e através de você. Deus é o seu Senhor, o seu pastor, o seu Pai. Não pare de sonhar. Você vai ouvir que esse ano já acabou, você vai ouvir que só ano que vem. Ei, José no Egito, ele passou sonhando durante muitos anos, mas ele nunca deixou o sonho dele morrer. Davi sonhou por muitos anos e tinha uma palavra sobre a vida dele, e ele não deixou essa palavra morrer. Daniel, quando passou por qualquer situação terrível, monstruosa, o que aconteceu? Ele orou. E quando ele estava na pior situação, Deus se fez presente. Sadraque, Mesaque e Abidnego tinham um 4º homem ali, e eu falo para você agora, tem um homem do seu lado, tem um homem dentro de você, e esse homem se chama Jesus Cristo de Nazaré, que veio para mudar a sua vida, ele veio para mudar a sua história. É esse Deus que eu e você precisamos acreditar. E o diabo que volte para o quinto dos infernos, porque o lugar dele não é aqui. Não é aqui. Rapaz, cara, eu tô com uma mensagem no meu coração, e essa é a mensagem. Isso aqui tá travado há dias, tá assim, ó. Eu precisava falar isso para vocês, e eu peço, por favor, compartilhe essa mensagem. Pessoas precisam ouvir essa mensagem. Essa mensagem, ela precisa entrar em algumas casas para mudar pessoas, tirar pessoas de um quadro de depressão, tirar pessoas do seu negócio que está falindo. Ei, deixa Deus ser o teu maior sócio. Eu tenho um monte de coisa para falar, mas vou falar no próximo BioWeb. Cara, é isso aí. Eu e você precisamos entender. Nós precisamos compreender que nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Ó, eu tenho pedido de oração, manda aí no privado. A gente vai abrir uma caixinha de pedidos de oração no nosso story, no Instagram. Vai lá, faça o seu pedido de oração. Cara, Deus, Ele vai fazer grandes coisas, e Ele já faz grandes coisas. Pessoas que não dependiam de Deus, pessoas que não conseguiam tirar 3 dias para descansar porque estavam focados no seu trabalho. Ei, retém o que é bom,
Tire esse momento para ter um momento de comunhão com a sua família, para você ler aquele livro que você não leu, para você terminar a Bíblia do jeito que você nunca terminou, para você estar do lado da sua família, tendo aquele tempo de comunhão gostoso que você não tinha há anos. Se aproxime dessas pessoas, obviamente usando álcool em gel, lavando as mãos, e se prepare, porque os melhores dias ainda estão por vir. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Dave, pela sugestão de usar o banquinho.